Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla. Estou aqui sentado na ponta da mesa. O ano mudou, estamos em 2026, terceira temporada do Pod Parla e estamos muito felizes porque mudanças aconteceram para que a gente possa crescer, evoluir, ter mais gente conosco. Vou apresentar então esse ano, no ano de 2026, teremos 5 hosts. São, além de eu e Maurício, teremos mais 3 colegas, 3 doutores, 3 médicos, que vão nos acompanhar nas nossas entrevistas, nas nossas conversas. E esse primeiro dia vai ser muito legal, porque a gente vai poder conversar entre nós, levantar temas e cada um na sua experiência, no seu entendimento, poder falar um pouquinho e trazer para vocês ideias sobre longevidade. Eu acho que é um assunto muito interessante, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, eu queria apresentar quem são as pessoas. A gente passou a semana aqui no Insta mostrando os vultos deles, né? Mas eu estou aqui bem feliz podendo apresentar eles. Primeiramente, apresento meu parceiro Maurício Bis. Seja bem-vindo, Maurício. É um prazer estar aqui com os amigos, né? Agora os novos hosts, daqui um pouco vocês vão conhecer os meninos aí, né? A nova cara do Pod Parla, né? A gente está muito contente que vocês aceitaram esse convite. Eu acho que é uma dinâmica um pouquinho diferente de algo que a gente vinha fazendo há quase 2 anos, no qual a gente teve em torno de 100 episódios, onde a gente pôde convidar diversas pessoas, falando um pouquinho de saúde, de qualidade de vida, de esporte, de algo que a gente acredita e algo que a gente faz, né, e tenta buscar isso para nossas vidas e tenta passar esse um pouquinho de conhecimento. E tenho certeza que vocês têm uma bagagem enorme, né, para contribuir e que a gente vai trabalhar um pouquinho aí durante esse ano. Então é um prazer estar aqui contigo, Celso. E eu vou passar a palavra aqui, fazendo a nossa mesa aqui, eu passo a palavra para o meu amigo Luciano Santos. É um prazer estar aqui com o amigo. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Celso. Obrigado, Lisandro. Obrigado, Fábio. É um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. Eu prometo chegar em casa hoje e estudar o que é host. Que eu não sei. Eu sou um cara. Agora você era muito midiático, mas enfim, eu vou aprender o que é host. Que é um rosto. É um privilégio estar aqui, né? Eu acho que vai ser um grande momento, e vários momentos, né? Vários momentos, e que nós vamos poder trocar ideias e até falar bobagem. Eu fiquei sabendo que dá para falar bobagem aqui, tá? Não precisa ser tudo sério. Não precisa ser tudo sério. Não precisa não precisa dizer também, né? Até porque me parece, Lisandro, não sei se é a tua impressão, que as coisas, quando são levadas muito a sério, elas não geram ibope. Me parece que às vezes as pessoas gostam daquilo que é irreverente, né? As coisas que nem sempre são positivas ou científicas, né, Fábio? É um prazer, é um privilégio. Obrigado, espero poder agradar a todos. Esse clima aí de amizade, de descontração, acho que sempre fez parte do nosso podcast. Todos vocês, antes de hoje, já estiveram aqui, conversaram conosco. Então, eu acho que vai continuar assim, agora cada vez mais, com pessoas alegres, assim, que nem são os doutores que estão aí. O nosso próximo host, o Dr. Alessandro Travan, seja muito bem-vindo. Eu fico contente por estar aqui com um amigo, né? Mais um amigo que está junto conosco, veio uma vez para cá, conversamos sobre várias coisas, e agora tem a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a tua experiência e nos trazer, né, um pouquinho de conhecimento. Muito obrigado pelo convite. Eu, de cara, aceitei o convite porque achei maravilhosa a ideia de a gente conversar, né? E com esses convidados que tem aqui gigantes, até a mesa chega a pender para um lado aqui. Mas eu acho que não é só conhecimento, é trazer as dúvidas que a gente tem, porque às vezes a impressão de que nós temos é que nós sabemos de tudo, né? E na verdade é o contrário, né? Das coisas que a gente não sabe, dá para fazer uma enciclopédia, né? Então a gente pode trazer as nossas dúvidas e discutir aqui com todos, né? A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo, que da mesma informação, a gente tem maneiras diferentes de ver. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser divertido, vai ser educativo, acho que vai ser legal. É isso aí. Além disso, nosso quinto host, e não nessa ordem, né? Não menos importante, Dr. Fábio Pascoal, seja bem-vindo. A gente fica contente também por estar aí, uma pessoa como você, que é uma pessoa, além de tudo, tem um grande conhecimento sobre a área que trabalha.
mas também uma pessoa que está junto com a gente nos esportes, está junto com a gente aqui quando a gente pediu, vem aqui conversar conosco. Mais de uma vez já veio aqui. Eu acho que foi o único sócio que veio duas Veio vezes, mais de uma vez aqui. uma em cada temporada. Enfim, seja de verdade muito bem-vindo. Então a gente está muito feliz por poder contar contigo conosco. Eu agradeço o convite. Eu acho que o Pode Parla sempre foi muito icônico, né? Quem participou ou quem assistiu os episódios viu que era muito interessante. Eles sempre, tanto o Maurício quanto o Celso, conseguiram trazer conhecimento para todos nós. Nós que assistimos, nós ou que estávamos presentes ou que estávamos assistindo em casa, nós sempre aprendíamos alguma coisa. Então vale a pena. Ele só melhorou. Porque agora, além dessas duas pessoas fantásticas, que são o Maurício e o Celso, nós temos o Luciano e nós temos o Lisandro. E eu acho muito interessante a maneira que vocês fizeram o podcast, que trouxeram à baila profissionais que trabalham em áreas diferentes. Então, cada um de nós temos uma visão de mundo. Olha só, o Celso e o Maurício são odontólogos, são dentistas, que são profissionais extremamente capacitados, professores universitários e que têm suas clínicas não só de odontologia, mas também de radiologia. Quando nós falamos do Luciano Santos, o Luciano é um nome conhecido em todo o Rio Grande do Sul, talvez, quiçá, até fora do Rio Grande do Sul e Brasil, acredito, porque foi presidente de Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, em várias associações, ele sempre está presente. Ele não tem o que fazer, ele está presente numa sociedade. Além disso, eu não sei o que ele arranja de tempo, porque ele também é conselheiro do Conselho Regional de Medicina, ou seja, evidentemente que a mulher dele deve estar bem contente com ele, porque ele está sempre em casa. Isso eu tenho certeza. Ligar? Pode ligar, ou seja, tá sabendo, perguntando onde é que ele estava. Aí nós falamos sobre o Dr. Lisandro Parvan, que é vice-presidente da Unimed, além de uma pessoa muito conhecida dentro da traumatologia, quando a gente fala sobre cirurgia de coluna, obviamente que vai passar pelo nome dele aqui na região nordeste do Rio Grande do Sul, mas também como vice-presidente da Unimed. Então isso é muito bacana, porque eu tenho certeza que todos nós poderemos de alguma maneira contribuir e trazendo outras pessoas para conversar sobre uma série de assuntos. A única coisa que eu fiquei pensando quando vocês falaram sobre o primeiro episódio, ele falar de longevidade, eu sou mais novo, eu não sei o que eu vou poder falar aqui sobre longevidade. Tu é o mais excluído. Eu estou excluído dessa história. É um Eu sou exemplo. um gurizão aqui. Eu não estou entendendo. Já sai disparado na frente, que foi o único que foi pra casa tomar banho e se perfumar. Não, é porque o pessoal sente o cheirinho, né? Sente o cheirinho em casa, então eu tinha que passar um perfume. Tu já pode introduzir o assunto, como é que a gente chega nessa idade tão elegante, com uma pele Eu tenho 30 anos de idade, vamos deixar bem claro isso. Não, primeiro vamos fazer um contra-marketing, né? Porque o Fábio é a cara da Conception. E a Conception é o único que é capaz de fazer as coisas com a nossa cara. Muito obrigado. Essa aí é bacana. Nós bacana. temos filhos da Conception. Exatamente, olha que coincidência. Meu filho é a minha cara e Que privilégio. fruto da Conception. Muito obrigado, muito obrigado. Mas é muito bacana porque realmente, agora falando sério, vocês conseguiram trazer pessoas que eu tenho certeza que quem vai estar assistindo em casa vai aproveitar. Sempre teremos algumas pessoas aqui. A gente não vai estar presente sempre, né, gurizada? A gente não vai estar sempre presente, mas 2 ou 3 sempre estarão presentes entrevistando um host. E que eu tenho certeza que vocês vão se agradar. E eu peço uma coisa, sugiram nomes também. Conversem conosco, passem esses nomes para o Pode Parla, porque a gente pode conversar, entrar em contato para trazer essas pessoas para conversar. Sim. Porque o nosso objetivo, né, gurizada, é que as pessoas lá vejam coisas de interesse deles e nosso interesse que a gente aprenda também, né? Afinal de contas, a gente está aqui sempre aprendendo. Acho que o Luciano foi muito feliz quando falou sobre aprendizado. E a gente sempre está aprendendo. Esse é o grande objetivo. Sim. Ancelotti, eu acho que vai ser difícil nós conseguirmos trazer, né? Enfim, mas... Tá um pouco acompanhando, sonhar baixo ou alto, tá no mesmo trabalho, né? Meu trabalho, sou eu mesmo. Vamos parar para pensar, o Novak Djokovic, falando sobre longevidade, nunca imaginou aos 38 anos disputando uma final no Australian Open com um moleque, quando eu falo em termos de idade, evidentemente, Sim. com todo o vigor físico, ganhando do Sinner, né? Que é um troço fantástico do Yankee, é impressionante como é que ele ganhou, e aí ele chega numa final com o Alcaraz. E isso é bacana, né? Como é que uma pessoa chega lá, vamos falar de longevidade, vamos falar de Cristiano Ronaldo, é impossível não tocar no assunto do robô? É impressionante, o cara tem 1 bilhão de seguidores, é um camarada que se cuida muito, eu vejo aqui, todo mundo se cuida aqui, só tem gente magrinha aqui nessa sala, esportista. Então assim, a gente vê que as pessoas cada vez mais falam sobre longevidade, se cuidam mais, afinal de contas, hoje os 60ões, os 50ões, os 40ões
como se fosse 10 anos atrás, né? A gente vê cada vez mais gente começando negócio com 50, 60 anos de idade, afinal de contas... 50 são os novos 40, Exato. 40 são os novos 50. Por exemplo, eu com 30 sou os novos 20, então, bom, vamos embora. Temos não mentir. É verdade. Falando dessa questão que tu levantaste, do esporte, falando da longevidade do esporte, hoje a gente tem... será que eu fico imaginando assim, antigamente os jogadores de futebol, os tenistas, enfim, as pessoas elas tinham uma longevidade do esporte tão quanto é hoje? Que essa é uma pergunta. Eu acho que a gente tem que levantar essa questão assim. A gente sabe que o esporte hoje ele tem uma demanda física muito maior do que tínhamos ao longo do tempo. E a gente começou, eu imagino que o esporte acabou acontecendo de que cada vez mais os atletas se aposentavam mais cedo. Acho que se viu isso ao longo do tempo, né? Por quê? Porque se tinha uma necessidade da gente ter um físico em todos os esportes. Antigamente, talvez um nadador não precisava ser tão forte como precisa ser hoje. Antigamente, um jogador de futebol não precisava ser tão forte como é hoje. Então, hoje a gente começa a ver que, teoricamente, as pessoas vão se aposentando mais cedo. E aí, exemplos como o Djokovic e o Cristiano Ronaldo, eles ultrapassam esse pensamento de que a gente tem uma necessidade de viver menos anos do esporte. Então, nesse pensamento todo, o que aconteceu nesses últimos anos para que isso ocorresse? E o que vocês imaginam? Né, o esporte, porque o esporte cada vez mais vai nos obrigar a ter uma demanda física maior, eu imagino, né? Não sei, será que não? A maneira, eu vou primeiro falar como é que eu imagino, talvez eu esteja me enganando, e aí enganado, e daqui um pouquinho alguém vai chegar aqui, olha, Fábio, tá enganado. Mas eu me lembro muito bem, agora eu vou entregar a minha idade, Copa de 82, Serginho Chulapa no intervalo do jogo fumando cigarro. Hoje em dia... Só que eles eram fumantes. Então, assim, se a gente para pensar... eles realmente não tinham todo um preparo, eu não falo nem emocional, eu estou falando preparo físico e alimentação, e nutricionista, e fisioterapeuta, como se tem hoje. Então ali a gente já parte de uma dicotomia muito grande. O atleta hoje, ele é atleta, os demais, eles eram jogadores, só que ele fazia faculdade de medicina lá na USP de Ribeirão Preto, e aí ele teve que sair da USP de Ribeirão Preto, porque estava aquele time lá era o São Paulo de Ribeirão Preto? O time lá de Ribeirão Preto, que era onde ele jogava, depois ele foi jogar lá no Corinthians, ele começou a ter uma demanda maior e ele largou, no quarto ano de faculdade ele largou, para ir se profissionalizar. Dizendo, era mais levado assim, mais tranquilo. Hoje não, um atleta, para ele realmente ser considerado atleta, ele vai ter que se cuidar mais, ele tem uma alimentação melhor, ele não pode participar de muita balada e ele não consegue. Aqueles que entendem o significado da palavra atleta, eles vão longe. Por quê? Porque eles vão se cuidar, eles vão ter uma alimentação melhor, eles vão ouvir o fisioterapeuta, eles vão lá no Lisandro, vão ouvir, como é que eu faço? Vão lá no Luciano e vão dizer, vem Cati, como é que eu faço? Eu não posso ter obesidade, eu tenho que me cuidar, o que eu faço? Eu vou lá no programa de treinamento do Luciano, eu vou lá com os guris, vou lá com o Celso, não, pera um pouquinho, eu não posso ter gengivite, eu tenho que cuidar dos meus dentes, porque isso vai atrapalhar a minha performance. Então, a performance hoje ganhou um status muito importante e, em virtude disso, essas pessoas entendendo como é que funciona, elas vão ter uma alimentação melhor e elas vão conseguir uma longevidade maior. Porque, na verdade, eles estão lutando contra gente da mesma faixa, do mesmo tipo de perfil atlético. Então, as pessoas cada vez mais se cuidando, isso mostra que cuidar não tem idade. Mas acho que daí a ciência, a tecnologia, a evolução do conhecimento está envolvida nisso, né? Então, o fato de tu ter mais conhecimento sobre alimentação, sobre sono, sobre esporte, fisiologia do esporte de alto rendimento, né? Então, esses atletas, eles saíram de um momento, Djokovic, sei lá, 20, 30, tem 37 anos, 20 anos atrás, quando ele começou a ganhar, ele tinha uma mentalidade, um cuidado, e aí ele foi conseguindo galgar sem se machucar. Sem dúvida. E o Djoko fala uma coisa interessante, né? Ele nunca foi alérgico à lactase, nem à lactose, né? E nem alérgico ao glúten. Mas ele sabia que se ele parasse de ingerir glúten e lactose, teoricamente ele seria um ser menos inflamado. E ele conta que na hora que ele parou de utilizar o glúten,
ele começou a ter resultados. Porque a diferença ali no esporte de alto rendimento entre o perdedor e o vencedor é uma filigrana. Mas acho que é exatamente isso que o Biso falou, porque cada vez mais a gente vai ver atletas com idade mais avançada tendo performance. E isso vem justamente pelo desenvolvimento. Não só na parte técnica, os treinamentos hoje são diferentes, a gente aprendeu com a fisiologia do esporte, que muitas vezes o pessoal treinava e era errado o treino. A própria alimentação, a gente evoluiu muito, né? Houve um boom muito grande de nutrição, das próprias teorias, né? E a própria saúde. Hoje tu tem lesões, por exemplo, na parte da ortopedia, tu tinha lesões que eram malignas, né? Muitas vezes uma lesão de menisco era uma lesão maligna, porque ela simplesmente te operava. Hoje não, hoje a tecnologia trouxe para cirurgias, para recuperação, lesão muscular, a própria fisioterapia, técnicas, mecanismos que fazem com que lesões que muitas vezes aposentavam o atleta, hoje tu consegue. Então, cada vez mais a gente vai ver, não só na alta performance, no esporte amador, a gente vê mais pessoas. Eu tenho amigos que fazem ultramaratona que tem 70 anos de idade, 72 anos de idade. E isso vem em função do treinamento, de toda essa ciência que está por trás disso, né? Preparo, né? E a pergunta, né? É o esporte que faz a pessoa ter uma vida mais longa, ou é toda essa ciência que está por trás do esporte que faz ele? Mas interessante, eu estava fazendo uma correlação agora, Cristiano Ronaldo e o Djokovic. Cristiano Ronaldo, ele pratica um esporte que é ele e mais 21 pessoas. Então eles estão dentro de um campo, né, de uma arena, e independentemente da quantidade de torcedores. Então ele é movido também a uma adrenalina que é motivada por mais 21 jogadores, atletas. O Novak, ele joga sozinho. Então, um cara, para fazer uma performance aos 38 anos, sozinho na quadra, independentemente da equipe que ele tem por trás. Todos nós aqui trabalhamos em equipe, ninguém faz sucesso sozinho. Aí o cara entra em quadra, ele tá sozinho, aí tu vê uma multidão em volta dele. Aí o cara aos 38 dizendo ainda para o Carlos Alcaraz, dizendo, nós temos muito para nos encontrar. Ainda vou jogar muito contigo, ainda vou jogar muito contigo. Tu sabe uma coisa que eu acho que eles têm em comum, todos eles, é disciplina. Isso é fantástico, eu ia falar agora. Não adianta tu ter acesso ao que tem de melhor hoje em treinamento, alimentação, se tu não tiver disciplina. Então isso é uma coisa que todos têm em comum. Mas... desculpa, Maurício. Eu não vou citar, né? Cada um aí que torce por um clube, enfim, né? Caxias, Juventude, Grêmio, Inter. Mas vocês lembram que há bastante tempo nós acordávamos na madrugada para assistir a final do jogo tal. E nós nos acordamos às 5:30 da manhã para nós assistirmos tênis. Eu nem sei jogar tênis. Tá? E eu acho, sinceramente, eu tentei aprender tênis. É muito difícil. É muito difícil. Então precisa vontade, precisa entendimento, disciplina e precisa abnegação. Mas eu acho que o psicológico também está envolvido, né? Eu fico imaginando aquela questão assim, o jogador na final baixo lá para bater o pênalti lá que o Brasil, né, foi campeão, né? Então, na minha opinião, bateu o melhor pênalti. Tá? Então é aquela situação tipo de tu tá num momento decisivo, tu tem que esquecer o que tá do lado e desenvolver o teu melhor. E às vezes a gente tá com um momento de tensão e não flui. E às vezes tu tem que ter a cabeça, o preparo, né? Já passei por aquilo ali muitas vezes e consegui desenvolver o seu melhor, e que é o que o Djoko faz de melhor, né? E todos eles. Né? O Nadal é E isso é interessante que o Luciano falou, porque muitos desses atletas, eles são admirados e têm seguidores não é pelo esporte. Como o Ronaldo, muita gente não gosta de futebol, mas gosta dele, da personalidade dele. Aquele atleta que se dedica, que tem. Então, esse é um modo de vida e que é essa longevidade, né? Acho que todo mundo tenta se espelhar nele, buscar e assistir a isso. Acho que isso é muito legal. E isso eu acho que é muito bem falado pelo seguinte. Na verdade, ele escolheu o Djoko, o Ronaldo e vários outros exemplos que a gente pode citar aqui. Eles escolheram tal esporte. Mas se eles quisessem escolher outra coisa, eles seriam campeões também naquela outra coisa, porque é a pessoa, é a disciplina, é a maneira que ele encara. Nunca vou me esquecer, teve um jogo do meu
co-irmão que eu não gosto, que é o Grêmio, ele jogou, ele jogou contra... Era um jogo do campeonato, o Grêmio estava para ser campeão. E eu nunca vou me esquecer porque eu achei muito interessante o que eles falaram. Jogou contra o Inter. Não, Os não, jogos não. do Grêmio são contra o Inter. Sempre. Mas aí ele perde sempre. Mas assim, jogou contra a Portuguesa de Esportes, eu não me lembro que ano que era, e o Grêmio ia ser campeão aquele ano. E a Portuguesa estava para cair. E o Grêmio não ganhou aquele jogo. E eu me lembro que eu estava assistindo o Davi Coimbra, era um programa de noite, no domingo de noite, estava o Davi Coimbra, que infelizmente já não está entre nós, uma pessoa bacana. Tinham 2 comentaristas que não eram médicos. Era o professor Camargo lá do Pavilhão Pereira Filho, e era um outro professor lá mas muito conhecido, agora não faltou o nome, aqui de Farroupilha até, que ele é cirurgião cardíaco. Ou Horácio Felicete. Não era Felicete, Ah, tá. era cirurgião cardíaco. Muito bem. Aí o Camargo foi falar uma coisa, ele disse, olha, o negócio é o seguinte, ó, não é que o Grêmio não jogou, que eram 2 gremistas bem fanáticos pelo Grêmio, gostavam de Grêmio, gostavam de futebol. Não é porque, na verdade, o Grêmio não jogou, não quis entrar, teve um pouquinho de soberba, achou que ia ganhar. E aí o Davi Coimbra falou uma coisa muito interessante. Não foi que o Grêmio não quis jogar, foi que o outro time jogou com muita mais vontade. Mas aí o Camargo falou uma coisa que para mim acabou com a conversa. Pois olha, toda vez que eu entro no centro cirúrgico e tenho que operar, eu vou ter o maior inimigo que existe, que é a morte. Eu posso estar cansado, mas eu tenho que ganhar da morte. Então não existe esse negócio de entrar sem querer ganhar. Tu tem que entrar para ganhar, que é o que eles fazem. O Djokovic, com 38 anos de idade, ele joga como se fosse pela primeira vez, é um prato de comida. Sim. E é assim que a gente encara a vida, é assim que qualquer um de vocês 4 encara a vida, porque eu sei que são assim. E é por isso que vocês têm sucesso. Então as pessoas que têm sucesso, elas entendem que é assim que joga-se o jogo. O jogo da vida é esse, é encarar sério, é querer no esporte ganhar. Ele faz na vida. Certamente esses caras na vida, eles têm a mesma atitude, né? O Sinner reconheceu do Djokovic que ele jogou tudo o que ele sabia. E Djokovic disse, eu joguei realmente tudo que eu podia para ganhar dele. Que é um menino. Mas a vida é assim, né? Muitas vezes tu dá tudo de si e não necessariamente tu tem o sucesso. O melhor resultado. Mas o importante é dar tudo de si. Sim. Essa é a tua vitória diária, né? Sim. Porque nem sempre... E aí esses tempos estavam falando, né? Que foram 54% das vezes que o cara jogou, ele perdeu. Mas nem por isso ele deixou de se dedicar e nem por isso ele se cobra. Ele entregou tudo que ele podia. Eu acho que esse é o segredo, sabe? Do esporte como um todo. O esporte é algo que tu tem que entregar tudo que tu pode. Vencer ou não é como o teu dia a dia. Quando tu sai de casa, às vezes tu vai ter derrota, mas o importante é tu entregar tudo que tu pode. E a longevidade, hoje o esporte, ele dá muita visibilidade. Hoje tu assiste no celular, tu tá voando, tu assistindo, né? Tu tá na TV, consegue hoje acompanhar tudo, né? Então tem que sair tudo perfeito, né? Dias atrás saiu aquele jogo Os Amigos do Zico, que são masters, são atletas, ex-atletas de 70 anos, e aí tu vê naquele meio o Zé Roberto deve estar com quase 50 anos de idade. O Zé Roberto pegaria qualquer time do Brasil hoje, com certeza. O Zé Roberto ele continua com o mesmo personal, o cara que trabalha com ele, o treino físico e tal, como se ele fosse um atleta em atividade. Mas são Isso escolhas, é disciplina. né? Isso é disciplina. E pensando Eu não conseguiria, tá? E pensando nos normais, vocês, doutores, né? Peço aqui, o que vocês entendem que é mais relevante para a gente conquistar a longevidade, né? Ou o que vocês imaginam assim, os nossos pais, minha bisavó viveu até 90 e poucos, para eu chegar nisso, o que eu preciso né, desenvolver, porque o atleta ele tá cercado de um time, ele tem a sua equipe, ele tem o seu preparo para ele desenvolver e chegar mais longe e ser campeão, né, seja no esporte que ele escolheu. Mas e nas pessoas que estão nos escutando, para vocês, o que é importante? É perder peso, é comer bem, é fazer esporte, é cuidar da saúde? Cara, eu acho que vocês levam... existem fatores que a gente pode interferir, existem outros que não. A genética a gente não pode interferir. E ela, sim, faz parte. Muitas vezes a gente vê que é a genética que é diferente e isso tu não tem como modificar. Tu pode modificar o meio que tu vive. Agora, para mim, uma palavra que define tudo isso é equilíbrio. Tu tens que ter equilíbrio em tudo que tu faz.
no treinamento, na alimentação, na tua dedicação, no teu descanso. Então, se tu tiver uma rotina equilibrada, eu acho que isso é o segredo de tu chegar mais adiante, chegar com longevidade, né? Chegar mais longe. Agora, se tu queres muitas vezes, o problema do esporte é que muitas vezes ele busca o resultado em detrimento à manutenção. Então, a gente sabe que alguns atletas, por exemplo, querem adiantar as fases, querem chegar antes lá, e isso acaba gerando uma lesão. Isso é verdade, a gente não pode dizer, quanto mais tu treinar. Então, eu acho que o equilíbrio, ele é importante nisso, um equilíbrio, e não só no esporte, na vida da gente. Como é que tu faz para ter sucesso, para ser feliz? Tu tem que ter equilíbrio. É um pouco de família, um pouco de trabalho, um pouco de lazer, um pouco de descanso. Eu vejo assim, acho que o equilíbrio é a palavra mais importante. Querer estar vivo. Primeiro tem que querer. As pessoas partem do pressuposto que todo mundo tem um livre-arbítrio de querer. Tu precisa querer estar vivo. Entender o teu grau de utilidade dentro da tua sociedade. Eu não sou um esportista, eu não conseguiria fazer uma maratona. Talvez conseguisse se eu tentasse, se eu quisesse. Que tu fez, né? Quando tu completou a tua 8ª na África do Sul, eu te achei um campeão. Eu te idolatrei, eu te idolatro muito. Assim como eu idolatro o Fábio, ele faz a livezinha dele na bicicleta. E aquilo me cansa, mas eu assisto. E de fato, me cansa. Mas eu tenho o meu tempo. Eu tenho meu tempo de lazer, eu tenho meu tempo de esporte. E porque viver bastante sem qualidade não é longevidade. Longevidade, o meu ponto de vista, é tu viver com qualidade, ser útil para a tua sociedade. Não é uma questão de tempo, não é uma questão de qualidade. É uma questão de qualidade. Né? Porque há, infelizmente, pessoas que vivem 64 anos e que foram intensas e foram longevas dentro daquilo que eles se propuseram. E a genética, né? Às vezes um infarto. Como tem gente que tem 90 que não viveu. E não viveu. Não se desafiou. Passou batido. Passou batido. Eu acho que a genética, desculpa, Celso, não é uma sentença de morte. Não. Começa ali. Por outro lado, eu nunca vou me esquecer um artigo publicado no American Heart of Cardiology, Journal of Cardiology, mostrando o seguinte: eles pegaram 50 fatores de risco para a doença coronariana. E eles elencaram genética, obesidade, sedentarismo, tudo que era 50 fatores. E eles viram o seguinte: qual foi a conclusão? O fator principal para a doença coronariana é genética. Ponto final. Conclusão. Bom, se tu tem uma alteração genética, tu tem que estar no médico. Alteração genética, eu digo familiar, né? Teus familiares tiveram problema de AVC, cardíaco e tal. Se tu tem isso aí, tu deves procurar o médico frequentemente. Não pode deixar de procurar o médico. Bom, se tu não tens nenhum histórico familiar, nenhum fator de risco, isso não quer dizer que tu não tem que cuidar os demais fatores. Exercício, alimentação, cuidar da obesidade, não ficar diabético. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente tem que cuidar. Então, assim, como é que eu vejo, respondendo essa pergunta, como é que eu me vejo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? O que eu quero para mim? Eu quero me levantar? Eu quero ter dor no corpo? Eu quero me sentir bem? Eu quero. Bom, o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Eu posso ficar obeso? Eu posso ficar sedentário? Eu posso não ir no dentista para ver se eu tenho algum problema de saúde odontológica? Eu posso não ir no médico? Não, eu não posso. Eu tenho que ir. Pronto. Então, cuidar da nossa vida, isso é fundamental. Evidentemente que o equilíbrio, ele faz parte da vida. Agora, todos esses fatores, alimentação, passar o fim de semana bem com a esposa, com os filhos, aproveitar a vida, isso significa qualidade de vida, isso tem que cuidar. Por outro lado, todos nós, e todo mundo que está assistindo, pode tirar 30, 40 minutos do seu dia, ao menos a cada 48 horas, para fazer um exercício físico. Isso não vai matar ninguém. 30, 40 minutos, tu vai ganhar muito tempo. E toda vez que a pessoa é sedentária, se porventura ela faz 6 meses de exercício físico, ela recupera 5 anos de vida. Isso está descrito, não sou eu que estou falando. Ela consegue recuperar, ou seja, ela está ganhando vida. Então, assim, o exercício físico é fundamental para a vida. Obesidade e tal. Aqui a gente está falando em fatores de risco, né? Nós não estamos falando que todo mundo que tem um pai que morreu de infarto vai cair de infarto. Porque eu tenho o meu avô que tinha um problema, eu vou ter o mesmo problema. Então, o que acontece? A gente sabe que a maior parte ela vai ser relacionada à genética, então, como tu falaste, mas grande parte das ações vão acontecer
dependendo de como eu trato o resto dos fatores de risco. Então, eu tenho lá, a genética é uma delas. Mas se eu sou tabagista, se eu não faço exercício, se eu sou obeso, eu vou potencializar estatisticamente os meus fatores de risco. Então, basicamente, funciona assim. Se eu tenho uma pessoa que nasceu e ele tem já aquela... Meu pai já tive um problema, eu vou ter meus problemas. Não, ele tem um risco maior do que ter aquele problema. As pessoas, às vezes, não pensam nisso. Mas se eu fizer todos... Se eu, por exemplo, tiver uma vida saudável, esse fator de risco provavelmente possa não acontecer. Ele vai acontecer, às vezes, pelo meu estilo de vida. Pela minha epigenética, não é assim, né? Eu tenho a sequência de DNA que isso aí é a genética. Mas tem uma série de fatores que eu vou elencando naqueles genes para eles serem lidos ou não serem lidos. Isso são os fatores epigenéticos. Eu tenho uma tendência, porque o meu DNA está lido para levar ao câncer. Bom, ao câncer de pulmão tem uma tendência maior. Se eu elencar um fator epigenético que vai facilitar a leitura daquele gene para eu ter um tumor de pulmão, eu vou ter mais facilmente. Ou seja, se eu evitar ou mais cedo, ou seja, eu tenho que evitar. Isso são os fatores epigenéticos. Tá aí o exercício, a alimentação, obesidade, tudo é fator epigenético. E só para você ter uma ideia, só para finalizar essa coisa que eu acho fantástico, eu adoro falar sobre fator epigenético, porque eu estudo isso. Eu gosto disso. Tem dados mostrando que filhos de pais obesos aumentam a incidência de doença como Alzheimer e autismo em 73%. Então, obesidade, aí o Luciano está aqui para me dizer se eu estou falando a verdade ou não, obesidade está ligada diretamente com autismo na prole desse homem obeso. Então, isso aí é uma coisa bizarra e é fácil evitar. Então, não é só a longevidade do indivíduo, mas também da prole. E qualidade de vida. E a genética é engraçada no esporte, porque a genética, muitas vezes, tu não pode dar atenção para a genética. Vamos dar exemplo. Essa semana um cara me questionou assim, nossa, tu tem 1,90 m, é complicado para te correr, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Talvez se ele tivesse me perguntado há 10 anos atrás, eu não tinha iniciado a corrida, porque eu dizia, não posso correr porque eu tenho 1,90 m e peso 100 quilos. Então, como é engraçado, é como pegar uma pessoa de baixa estatura e dizer, olha, tu não pode praticar o esporte, não pode praticar basquete. Então, a genética, muitas vezes, a gente tem que contrariar esses dados. Para quem acompanha o triatlon, o campeão olímpico Blumenfeld, ele tem um tipo físico, ele é um pequeno obeso, assim, tô olhando para ele. E essa semana saiu uma notícia de que ele tem o maior VO2 no mundo, mais do que 3 dígitos, a única pessoa no mundo que tem um VO2 de 3 dígitos. Então o cara tem uma estrutura muito, assim, nada a ver com o esporte que ele faz, porque ele é um cara pesado, visualmente estruturado, pesado. Sim, aquela pessoa que tu enxerga, esse cara anda praticando esse esporte. Não vai... Que cada vez mais... Exato. E cada vez... E isso é engraçado. Alto, vamos falar da altura, então. Todo mesmo. Na chegada da maratona sábado, eu já disse, poxa, tu perdeu para um gordinho ali que estava na tua frente. O João, talvez ele tenha tentando explicar que o cara saiu antes, da questão das baias. Mas, na verdade, tu encontra as pessoas que passam por ti, isso quem pratica maratona sabe. Passa o cara mais velho, passa o cara mais pesado que tu, passa e tchau. Então, que falar de obesidade, tá aqui uma autoridade de obesidade. É complicado falar nisso. Eu tenho bastante dificuldade de abordar isso no consultório com os meus pacientes, até por uma questão ética, assim. As pessoas não gostam de falar isso. E o que eu mais escuto no consultório é exatamente isso. Olha, eu sou obeso, mas lá na minha família todo mundo é. A minha família é assim, eu sou dessa constituição. Isso parece que está enraizado nas pessoas. E fica difícil de tu trabalhar isso, de explicar de uma maneira gentil. Tu não consegue ser, né? Eu tento ser o mais gentil possível para falar sobre a obesidade, que eu acho que é um fator extremamente importante, mas eu tenho dificuldade. E as pessoas têm dificuldade de entender isso como Porque é mais fácil, né? É mais fácil colocar a capa da obesidade e não, eu sou assim, pronto, não tem muito o que fazer, o que é um grande erro. E é uma dificuldade, né? Nós temos dificuldade para se manter dentro do peso. Todo mundo tem, a nossa cultura e outra, a nossa condição social do país. Fica fácil sentar no consultório e dizer, olha, tem que fazer uma dieta rica em proteína. Mas quem consegue comprar proteína hoje todo dia? Caro, né? Então, tu manter uma dieta saudável que não vai te trazer obesidade, que não tem açúcar e farinha, é caro.
e a gente está aqui falando, talvez nós somos com uma boa condição, mas a imensa maioria da população não tem uma condição boa para fazer uma alimentação, né? Os pessoal ficam pensando, como é que eu vou fazer uma alimentação rica em proteína se eu nem tenho acesso à proteína? Então, É verdade. Essa é a realidade. Como é que tu trata isso? É interessante a gente entender, porque a gente tem mais pudor de falar para o paciente que ele está obeso. O Maurício fala que o paciente ronca porque ele está obeso. Eu faço cirurgia em paciente porque ele está obeso. Vocês também chegam para o paciente, vocês precisam melhorar essa condição. e eu tô cheio de reclamação no Google porque eu disse que o paciente está É mesmo, então, tu imagina. Mas aí o doutor que tem que falar para o paciente toda vez que é obeso, isso tem tudo empatia me coloca. estatisticamente obeso. Sim, mas É difícil. a tua colocação, e eu atendo pacientes teus, e os teus pacientes, eles vêm muito bem, eles vêm sabendo. O estigma da obesidade, eu fui obeso, eu fui um menino obeso. Eu passei minha infância obeso, passei minha adolescência, fui colega do Fábio de turma, e o Fábio lembra, eu era bem gordinho. É muito difícil, porque já aparece, o obeso ele aparece na foto. Não está escrito diabético, hipertenso, mas aparece na foto. Então ele já chega de costas. Eu crachá, né? Se tocar nesse assunto, eu já vou me defender. Quando ele começa a perceber que a doença da obesidade, ela começa mesmo quando ele não era obeso. Porque a obesidade é um conceito. A obesidade é uma alteração lá no pé de um cromossomo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, mesmo que o paciente não aumente a quantidade de comida e ele se torna uma pessoa maior, com adiposidade. Isso é obesidade. Obesidade não é um defeito. Eu digo, tu não tem um defeito, tu tem uma doença. Os teus Mas tem pacientes, que entender. chega um paciente lá, tu pede um exame de imagem e aparece uma escoliose. Ele não tinha nem se queixado. Só tu tem um desvio. Doutor, devo me preocupar? Tu deve ter isso de nascença. Então ele não sai estigmatizado do teu consultório. Tu não vai mandar para ninguém dizendo, tô te encaminhando um cara com escoliose. Mas quando entra um paciente obeso, eu sei porque ele está entrando. E quando ele vai consultar contigo por causa dos joelhos, ele também sabe. E aí tu dizer para ele o óbvio é ruim. Mas tu receber ele, colocar ele no teu colo, isso é empatia, e nós temos de sobra. Eu acho que é por isso que nós temos aqui, né? Botar no teu colo e dizer assim, eu entendo o teu problema, porque eu sofro do teu problema. Quando ele vê isso, ele percebe que ele não está sozinho. É mais ou menos tu dizer pro cara, tu fuma, tu não faz esporte, ou seja, tu é o anti-exemplo. Ele vai dizer, mas meu pai fumou a vida inteira, tomou cerveja e morreu com 80 anos. E não teve câncer. Então eles usam o viés, que é aquele caso lá que... Então por isso eu vou seguir assim e eu espero que dê certo. A maioria das vezes não vai dar certo. Tá? Mas tem que querer. Tá? Nós estamos aqui porque nós queremos. Tá? Então é só uma questão de escolha. Na longevidade e no esporte, a obesidade não tem espaço. E eu também fui obeso, pesava 112 quilos. E fui pro esporte justamente por isso. Claro. Eu poder contar que não foi obeso aqui. Todo mundo tem eu acho que tá todo mundo aqui porque todo mundo foi obeso e voltou a fazer esporte para isso, né? A maioria das histórias, pelo menos na maratona, na corrida, é assim. Tem muita história. História. Eu queria levantar uma questão disso aí, lembrando da São Silvestre, por exemplo. Teve um influenciador que tinha 160 quilos e acabou fazendo a São Silvestre, né? É esse, o Mamute. O Lisandro fez a São Silvestre. Até um dia paremos a maratona de São Silvestre. Nossa, maratona de 15 quilômetros. Uma maratona de São Silvestre. E esse influenciador, ele acabou fazendo essa prova, demorando lá um tempo maior, né? Obviamente, pela dificuldade que ele tem. Mas duas questões me chamam a atenção ali. Primeiro, quanta gente faz isso pelo desafio? Bom, eu vou conseguir. E quanta gente vai usar isso para mudar de vida, para melhorar, para emagrecer? Mas tem o lado de que será que era o melhor momento para ele fazer essa maratona, se você vê 6 quilômetros, que isso, que é a prova se tivesse? Ou era melhor ele tentar fazer um outro esporte para melhorar? O que vocês pensam disso? Eu comecei a correr, eu estava acima do peso, mas eu tinha dificuldades até de respiratórias, até conseguir que o VO2 melhorasse e eu conseguisse aos poucos e aumentando essa quantidade.
na corrida, e talvez meu peso não fosse 200 quilos, que ele tinha, foi a 60, enfim, né? Mas a que custas que ele vai fazer esse esporte vai trazer um problema para ele que talvez ele não possa. O que vocês imaginam dessa questão, hein? Primeira coisa, ninguém é obeso porque quer. Hum. O obeso ele não é obeso porque ele quer. Essa vontade dele, Ele vê espontâneo na maratona, vê tu nadando, vê o Celso de bicicleta, o Maurício correndo, todo mundo se vê ali. Por que eu me excluo pela minha incapacidade? Correr com 160 é um risco muito grande. Exato. Um risco osteoarticular, né? Um risco de sofrer um infarto no meio da corrida, né? Uma pessoa responsável, eu diria, né? Com um pai de família, né? Seria mais ou menos como ele tentar sozinho escalar o Everest, né? Existe uma grande chance de dar errado. Agora sim, se para ele precisava de uma motivação, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida, tomara que a São Silvestre tenha realmente sido o motivo de ele mudar a vida dele. Porque eu não vejo a mudança no fim, eu vejo ela no começo. Para tu atingir, né? Primeiro, tem que disciplinar, tu tem que te abnegar, né? Porque o sucesso é isso. As pessoas às vezes olham e nos veem, né? Num local de destaque, e todos gostariam de ter o destaque. Mas olha quanto tempo eu me dedico para isso, olha quanto tempo tu te dedica. E olha quem vai abrir a chave da Conception. Né? E isso é fundamental. Um colega nosso me perguntou esses dias no estar médico. Tu tem problema? Se eu tenho, muito problema. Dizer, por que tu tá sempre sorrindo? Porque sorrir é uma coisa que mantém a gente vivo. Se eu entrar aqui e as pessoas me verem triste, eu vou carregar a energia. E aí foi um papo que aconteceu bacana ali, sabe? E eu acho que isso é o fundamento da vida. Sorrir, ter amigos, cantar, tocar violão, descontrair, né? Dar bons exemplos, eu acho que esse é o grande motivo da longevidade. Eu acho interessante quando se trouxe à baila essa história do que é o objetivo, é conseguir tal corrida ou todo um preparo. Na verdade, o finalizar é a cereja do bolo. Mas a tua mudança começa no dia que tu diz, bah, eu vou ter que mudar, velho. Do jeito que tá, não vai dar certo, vai dar problema. Só que eu acho que hoje em dia, graças a Deus, existem profissionais que tu vais e tu conversas com eles e eles vão te orientar o que tu tens que fazer para conseguir aquilo teu objetivo, né? O camarada vai querer fazer uma maratona direta. Não, pera um pouquinho. Vamos lá, vamos ver, tem steps para percorrer. E ele vai conseguir. Agora o foco continua sendo o grande objetivo dele, é ele contra ele mesmo, né? Até afinal de contas, a grande maioria das pessoas que fazem essas provas, ou corrida, ou Ironman, ou seja lá o que for, é contra ele mesmo que tá fazendo, não é contra o outro, né? Tanto é que tu tá lá correndo, o cara passa a curtir, beleza, vai lá, meu amigo. E lá o cara tá, o cara tá lá no final te parabenizando que tu completou, porque esse é o grande objetivo. Tu fala, tá, não é muito correto, porque o que a gente vê no Instagram, o que a gente apresenta para as pessoas é só o resultado, é só a linha de chegada. Mas eu sempre falo que o mais importante para o atleta, pelo menos da corrida, é a linha de largada. Porque para tu tudo que tu vive antes que é a jornada que é o mais interessante. É ali que tu sofre, que mostra o teu valor, que tu te prova, que tu te dedica, que tu tem convívio com os amigos. Não é na maratona. A maratona, na prova em si, cara, ela é chata. Porque tu vai lá apresentar o resultado que tu... É como apresentar um trabalho de conclusão. Tu apresentou, mas e o que tu teve atrás? Então, o resultado, ele vem, é bonito a gente mostrar, mas a gente não consegue mostrar isso porque é chato. Mas é o trabalho que tem que ser feito. E eu acho que... Mas quem te conhece sabe da tua construção. Porque tu deixa claro, porque tu tá no bastidor lá atrás, e tu diz, ó, eu vou fazer isso. Tu te preparou, ou seja, quem te acompanha, quem me acompanha, quem te acompanha. É que não só na corrida, como na vida da gente, tô falando de muitas vezes as pessoas enxergam só o resultado, mas elas esquecem por trás de ver essa história. Então é muito fácil tu querer o resultado como ele, né? Quis o resultado da medalha da São Silvestre e fez os 15 quilômetros, sim. Isso é pouco importante. Legal que ele fez, mérito, correu um risco, acho que não devia ter feito. Não. Mas ele tem que se espelhar no trabalho que as pessoas fazem para estar lá. Isso que eu acho que é o mais legal. Será que ele fez esse trabalho todo? Então, para mim, o merecimento das pessoas está na linha de largada.
é a coragem, a determinação, a disciplina, o trabalho, tudo que tu fez para chegar ali. Isso muitas vezes não aparece. Isso é no silêncio da madrugada, é na noite, é contigo, é tu. Isso é resiliência. E isso é na vida. É quando tu passa num concurso, é o estudo que tu fez de noite. Todo mundo, o cara é juiz. Mas tu esqueceu as madrugadas que ele passou estudando, as noites, as festas que ele deixou, assim é na medicina. Abnegação. Tu abrir mão de muitas coisas que são importantes em detrimento de tu fazer aquilo porque tu quer. E os problemas da vida da gente são basicamente isso. Tu não resolve teus problemas numa linha de chegada, tu resolve eles numa linha de largada. Por falar em longevidade, eu gosto de ler, eu acompanho o professor Camargo, JJ Camargo, para quem não conhece. Leiam esse cara é importante. Ele falou isso numa aula, numa palestra, não foi nem ali na escrita, que a frase que as pessoas mais gostam de ouvir até os 60 anos é eu te amo. Quem não gosta de ouvir eu te amo? Todo mundo gosta, eu adoro. Meu filho me manda eu te amo. Meu filho ontem, num momento difícil assim para mim, ele me manda uma mensagem que eu não me mandaria. Eu não tenho inteligência para enviar o que o Vitor mandou para mim ontem, com 9 anos. E aquilo me impactou. É importante minha mulher? Sim, é importante. Mas veio de uma criança de 9 anos e eu compartilhei aquilo com alguém que me disse, mas ele é fruto daquilo que tu exemplificou. Então, até os 60 anos, conforme o Dr. Camargo, a palavra que nós mais gostamos de ouvir é eu te amo. E depois dos 60, a frase que nós mais gostamos de ouvir é não te preocupa, é benigno. Não, mas isso é filosofia, mas é fundamental. Com certeza. Amanhã tu vai fazer colonoscopia. Viu? Isso aí. Tomara que eu Tô fosse. esperando o céu. Tá lá. Ele vai dizer eu te amo pro cara. E o cara vai Sei se dizer, ele vai- não mas é benigno. Deu tudo bem. Ele vai acordar da colonoscopia e vai Ele vai dar um beijo no médico que fez, pronto, vai ser uma alegria só. distensionar. Bom, pessoal, para não estender mais esse assunto, que não é muito legal de falar, as tristezas da vida, né? Se eu contar o que eu vou fazer no consultório do Dr. Mascalor, capaz de chato para ele. Então, Eu te garanto que não fica. Cara, não fica. Não é novembro, mas não fica. não, mas eu já eu superei tranquilamente. Ele me ligou no sim, foi tudo bem. Hoje eu ganhei uma rosa de um paciente, esse botei do lado, botei ali. Pessoal, nós temos nosso tempo terminando desse nosso primeiro episódio, mas a gente tem tanta coisa para conversar, hein? A gente já falou de vários assuntos que eu achei interessantes aí, falando de resiliência, eu acho que a gente precisa ver um pouquinho mais sobre isso, porque isso aí faz parte da longevidade da nossa vida, independente do suporte. Nessa questão de nos cuidarmos, quais os fatores disso que a gente tem, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais. No próximo episódio a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Agora, lembrando todo mundo, pessoal, Sininho, né? para ativar notificações. Agora nós estamos com episódios semanais durante todo esse ano de 2026. Vai ser muito legal. Só pela essa primeira conversa que a gente teve, a gente começou a entender que a gente vai ter muito assunto para falar durante esse ano. E trazer convidados vai ser mais a cereja do bolo de cada episódio, porque nós vamos ter uma ideia, né, mais profissional sobre algum assunto e a gente vai poder discorrer falando sobre as nossas experiências. Então, para começar o ano, então agradeço a todos por terem aceito esse nosso convite. Eu estou muito feliz por tudo isso. Mas, enfim, espero então todos no próximo episódio aí. Com certeza nos vemos lá. E que todo mundo, pessoal, que já segue o Luciano, o Lisandro, o Maurício e segue o Celso e que me segue, siga o Podpar. Porque vai ser bacana, e ter o feedback de vocês é uma coisa fantástica. Para nós vai ser muito importante até para a escolha de convidados, né, gurizada? Porque aí daqui a pouco, olha, isso aqui é uma pessoa que as pessoas estão querendo. Vamos lá, a gente vai atrás, só conversar. Escreve aí nos comentários que a gente vai guardando. E o bacana de tudo é assim, as pessoas que nos gostam ou nos admiram, que nos sigam o Podparla. E as que não gostam, sigam também, porque aumenta o número de seguidores. A gente não tá aqui, Aquele que veio para olhar o Luciano, mas como ele diz bobagem, esse cara, vamos siga, vai ser bacana. Fica com raiva de te acompanhar, mas ele te acompanha. A minha proposta era não levar tudo muito a sério.